E aí, senhores, tudo bem? Bora lá? Essa partezinha, então, é exatamente uma preparação, né, do pós-segunda Revolução Industrial para a chegada da terceira Revolução Industrial. Ou seja, existem algumas mudanças, né, que são fundamentais para que vocês entendam o que aconteceu no mundo que deu possibilidades para a criação dessa terceira Revolução Industrial, tá? Então a gente está falando do período aí, né? A gente vai começar com o período inicial, né, dessa transição, tá? E chega até os dias atuais, tá bom? Não sei se a minha imagem tá na frente aí, tá? Mas o primeiro pontinho é fim do padrão ouro, né? De 71 a 73. Depois, adoção do câmbio flutuante e indicadores guiarão a economia, tá? E depois o risco país aí, certeza que não está na frente, beleza? Mas bora lá. Então acontece, né, de 71 a 73 uma grande discussão entre os países, né, dominantes da economia mundial sobre a ideia de um padrão econômico, de como manter a economia. E o interessante é que tudo era mantido, guiado pelo padrão ouro. O que vem a ser o padrão ouro? O padrão ouro é exatamente que o país precisaria manter, né, o seu dinheiro, ele dava como garantia ouro, então ele precisava guardar ouro, né? Aí, então, a sua moeda valeria o tanto de ouro que você possui. Se você fosse um país desenvolvido, no qual a sua economia se expandiu, né, você precisaria necessariamente comprar ouro, né? E você compraria ouro, então, dos outros países. Porque se você não comprasse ouro, isso acabaria gerando aí inflação na sua economia, né? Digamos assim, que ela se desestabilizaria, beleza? Então, esse padrão ouro, né, depois de muita gente falar, comentar, fazer pesquisas e tudo mais, ele foi substituído exatamente por um não padrão, né? Você não precisaria então dessa sustentação da economia, né? Então eles vão fazer algumas reuniões, né? Então eles vão criar um novo sistema monetário mundial. O que seria esse novo sistema monetário mundial? Exatamente a inexistência de um sistema monetário, né? A gente tem então a adoção do câmbio flutuante. O que vem a ser o câmbio flutuante? Exatamente o que nós temos hoje, né? Você sabe muito bem que o dólar tem variação, o real tem variação, todas as moedas têm variação. Exatamente por isso que o câmbio é flutuante. Como é que ele vai flutuar? Bom, a economia do país é a garantia do seu dinheiro, né? Por isso que quando um país imprime moeda, mais notas, ele está demonstrando que ocorreu inflação, né? Se a sua economia não evoluiu junto com essa emissão aí de mais moedas, quer dizer que o seu dinheiro está desvalorizando, tá bom? Por isso que atualmente, né, por exemplo, mas o Brasil está sem dinheiro, tá? O que faz? Imprime mais moeda? Se você imprimir mais moeda, você vai estar dando uma clara demonstração de fraqueza econômica, né? Os países vão imprimir moeda não necessariamente para sair de uma crise ou coisa do tipo, porque isso pode acabar agravando essa crise, né? E o que vai ser levado em consideração? Bom, você tem diversos indicadores aí que vão poder guiar a valorização ou desvalorização da sua economia, né? Você tem aí, ó, eu coloquei alguns só, né? O desemprego, a taxa de desemprego. Então, se aumenta o número de desemprego no seu país, quer dizer que a sua economia não está indo tão bem, né? O índice de preços ao consumidor amplo, ou seja, né, o que você tem
lá no mercado. Se esse preço estiver subindo muito, isso indica inflação, né? Ou seja, quer dizer também que a economia do seu país não está lá tão bem. As contas federais, se o governo paga todas elas, se ele não paga, como ele lida com as suas contas, né? O PIB, Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto é o tanto de dinheiro que circula dentro do seu país. Se o PIB vem diminuindo, né, quer dizer que a economia do seu país não está tão boa, não é tão atrativa, né? E tudo isso também vai ser considerado através de um outro indicador que é o risco país, né? O que vem a ser o risco país? Bom, eles vão botar lá uma pontuação, né, desse risco, e quanto mais risco tiver, maior vai ser essa pontuação, né? Então, para que serve essa percepção de risco? Exatamente para saber quanto de juro vão cobrar de um país caso ele venha a pegar dinheiro emprestado, né? E basicamente todos os países pegam dinheiro emprestado, né? Eles pegam dinheiro emprestado, e o que é uma baita sacanagem é o seguinte: os países desenvolvidos, então, eles vão pagar menos juros, né? Então eles podem pegar uma porrada de dinheiro e vão pagar menos juros. Os países pobres, subdesenvolvidos, eles vão pagar muito juro, né? Como é o caso da Argentina, que já deu alguns calotes aí, atualmente está em negociação e tudo mais. Os juros que eles acabam pagando são altíssimos. E para quem que eles vão pagar esses juros? Bom, eles acabam pagando para os países desenvolvidos, né? Então, mais uma vez, os países desenvolvidos ganhando mais dinheiro, né? A gente começa também, após a adoção do câmbio flutuante, a ter uma importância muito grande no mercado financeiro, nas bolsas de valores, né? A internet introduzida no mercado financeiro, ela causa uma transformação imensa, né? Então, logicamente que esses riscos aí, essa percepção dos investimentos estrangeiros, essas variações aí, todas elas vão ser notadas muito rápido, né? Então você tem diversos jornais, até os jornais comuns têm a parte de economia, e o que vai se tratar, sobre o que vai se falar nesses setores? Exatamente da saúde econômica de cada país, né? Então todos esses indicadores vão gerar essas variações, né? O aumento ou redução do risco país, né? E tudo isso muito rápido mesmo. Se você entrar no site da Bolsa de Valores, você vê as variações dos valores das ações ao vivo, exatamente naquele segundo, né? O que está acontecendo, beleza? E daí a gente chega também em um outro ponto, que é da compressão espaço-temporal. E a gente vai atingir atualmente o máximo dessa compressão, né? Por quê? Se você voltar, né, no tempo, né, tipo 1500, a velocidade média, né, que se atingia era de 16 km por hora, tipo um cavalo andando um pouquinho apressado, né, pelo continente. E depois a gente começa, né, na primeira revolução industrial, as locomotivas, os barcos a vapor, né, na segunda revolução industrial a gente vai começar a ter os aviões, né, os primeiros deles. Depois, pós Segunda Guerra Mundial, a gente já tem os aviões a jato de passageiros, né? Essa circulação, então, pelo mundo vai ser muito mais rápida. Então é como se, psicologicamente, o nosso mundo diminuísse de tamanho. Então as possibilidades nossas atualmente para andar pelo mundo, para vender produtos para o mundo todo, elas são muito maiores do que qualquer período anterior da humanidade, né? Tudo isso, então, eu estou falando para meios de transporte. Agora imagine para comunicação, né? Começa lá com os mensageiros, né? Uma pessoa que ia levar a mensagem. Depois a gente chega até as locomotivas. Dentro desse período aí da segunda revolução industrial, a gente tem uma evolução imensa, né? A gente chega até o telefone.
né? Depois a gente começa a ter as TVs, né, que vão notificar ali exatamente no momento, né, que alguma coisa ocorre. O rádio já fazia isso. E depois, para a terceira revolução industrial, né, na década de 70 em diante, a gente vai ter a evolução que vai transformar tudo, que é a aparição do celular, principalmente do smartphone, né? O smartphone, então, você tem na sua mão uma tecnologia muito rápida, né, que te fornece ferramentas ali para que você tenha ações que sejam instantâneas e também simultâneas, né? Ou seja, se você quiser pagar contas, se você quiser só checar lá o seu saldo no banco, qualquer coisa do tipo, tudo isso você consegue fazer muito rápido. Então, atualmente, nosso período é marcado por um aumento exponencial desses fluxos imateriais. Os materiais, por exemplo, quando você vai viajar, você gera um fluxo material. Quando você compra alguma coisa na internet, por exemplo, você gerou um fluxo imaterial. Só que ele também vai gerar um fluxo material, que vai ser o produto que você comprou vindo para sua casa. Então, o material é o que é transportado, né? Você consegue ver, é palpável, né? Os caminhões transportando mercadorias e coisas assim. Agora, os fluxos imateriais. Bom, aí a gente entra no processo das redes, né? A rede de telefonia, de internet, rede bancária e todas elas. Ou seja, você acaba vendo que as redes imateriais elas são muito maiores, principalmente porque nós não temos uma boa percepção delas, né? Como assim? Você não consegue ver a rede bancária, né? As transações que você faz pelo seu aplicativo do celular, né? A cobertura de internet ou então de sinal de celular de uma operadora ou coisas do tipo. Então, todas elas estão emaranhadas, né? E a gente acaba nem vendo. Mas então o número delas é muito maior. E os nossos transportes dos fluxos materiais também são muito mais eficientes, né? O que acaba criando uma complexidade muito maior para o nosso período, né? Tanto é que nós nos organizamos em blocos econômicos. Então, os blocos econômicos eles facilitam regionalmente o comércio, né, as transações, e também você tem, digamos assim, padrões a seguir pelo mundo todo, né? Então, o comércio mundial ele é muito mais interativo atualmente, porque há pouco tempo atrás você poderia ter contato zero com a China, né? Mas hoje não, tudo é facilitado. Se você não tem contato com a China, você pode ter contato com outros blocos econômicos e assim sucessivamente, né? Vale a pena notar que até na África você tem um monte de blocos econômicos. Fala, mas os caras não têm dinheiro? Mesmo assim, você cria blocos econômicos para facilitar a economia ou até a deseconomia regional, tá bom? Esse processo da simultaneidade e instantaneidade também são características do nosso período, né? Porque você pode muito bem do seu videogame, né, realizar compras. Logicamente que é um exagero isso aí do cartão dentro do controle do videogame, né? Mas isso aí é uma coisa que não tem mais segredo para ninguém, né? E tudo isso, para que você consiga fazer isso, foi necessário o desenvolvimento de uma mega rede de operações, né? Porque comprar com o cartão pela internet cria inúmeras novas possibilidades, né? Tanto é que você tem golpes com cartão aí até hoje, né? Tipo, digamos assim, o povo nem conseguiu pensar em todos os golpes possíveis ainda, né? E, além de tudo, você cria outras realidades, né? Como, por exemplo, tipo, monetizar vídeo, né? Ganhar dinheiro pelo YouTube. E, tem cara que ganha muita grana com isso, né? Logicamente você vai lá, vê um monte de vídeo idiota e tudo mais, tá falando, nossa, mano, mas que besteira, tá? E você vai ver, tem mais de 1 milhão de visualizações, né? Então você consegue criar uma nova realidade toda dentro da internet, né? E aqui eu coloquei para que você entenda o quão complexo é você criar uma compra dentro da internet.
Porque uma coisa que é interessante, que é notável, inclusive eu vivenciei muito bem, é que na década de 90 criou-se uma bolha econômica sobre a internet, que era o seguinte, eu criava um site lá, book.com, né? E daí eu saía falava, gente, eu sou dono da maior livraria do mundo, que pode vender 24 horas por dia no mundo todo. E todo mundo falou, realmente, verdade, né? Falando, nossa, você não quer vender esse domínio para mim? E daí começou então um comércio sobre os domínios da internet, né? Esse caso aí do book.com, por exemplo, o cara vendeu esse site acho que a 3 milhões de dólares, isso na década de 90, tá bom? Década de 90. E tudo isso acabou criando uma loucura, porque o cara vendeu esse site, mas quantos livros ele tinha vendido? Nenhum. Nenhum. Por quê? Porque não existia essa estrutura. Então, beleza, vamos entender como é que funciona aqui a bagaça, né? Você tem aqui a origem, né? Ou seja, tem a loja, né? A pessoa vai lá e passa o cartão. Aí tem a maquininha dele, né? Lógico que isso aí é tipo uma propaganda explicativa de um sistema aí de maquininha, né? Aí tem a bandeira do seu cartão, aqui no caso, Cielo, Redcard, né? O que a bandeira do cartão faz? É ela que tem conexão com o banco. Então, tipo assim, eu fui lá com o meu cartão, passei nessa maquininha, a Cielo ou o Redcard aí, ou qualquer uma das outras, ela vai e consulta o banco para ver se tem limite, para ver se a operação pode ser realizada. Beleza. O que acontece? O banco, que é associado a essa bandeira do cartão, vai responder, né? A Cielo, Redcard ou Visa, Mastercard, qualquer uma delas, vai então dar autorização para a maquininha. E aí lá na loja eles vão dar o aceite. Mas acontece que tudo isso é feito muito rápido, né? Tem que ser um fluxo muito rápido. Então pensa quantas contas tem no banco, né? Quantos códigos são gerados por segundo pelas maquininhas, né? A quantidade de dados que precisa ser trabalhada. E daí pense o seguinte, se eu tenho uma conta conjunta e outra pessoa compra também o mesmo valor, vai estourar o limite, né? Não tem dessa. Tipo, uma das coisas mais importantes no mundo da internet é exatamente hora, né? Então você tem aí milésimos de segundos calculados com perfeita exatidão pela internet, né? Por quê? Porque se um milésimo de segundo antes uma pessoa passou o cartão, a outra que passar não vai conseguir, vai ter bloqueio, né? Se as duas passarem exatamente no mesmo momento, aí ele trava, né? Aí ele não deixa nenhuma das duas ocorrerem, né? Mas então, lógico que é muito mais complexo do que o que parece, né? Você só passar ali a maquininha e acabou. Então, até que esse sistema fosse desenvolvido, gerou-se essa bolha econômica. E é lógico, né? O cara pagou 3 milhões num domínio que não valia nada, porque ele não vendia nada, né? Então, logicamente que nós vivemos dentro dessa nova lógica, né? Que é da financiarização da economia, que é uma coisa muito notável e muito interessante que perceberam dentro do contexto do keynesianismo, né? Que é o seguinte, o cara precisa gastar. Então, quanto mais você gasta, quanto mais você compra, mais você faz a economia girar, circular, né? Mas acontece que você não ganha tanto para conseguir ficar comprando direto, seria o sonho de qualquer pessoa, né? Tipo, entro no site da Casas Bahia e compro tudo, né? Compro, qualquer coisa que aparecer eu compro, né? Então, na verdade, o que criou-se? Essa financiarização da economia. O cartão de crédito é o grande símbolo disso, né? Comprar a prestações também, ou seja, você compra sem ter o dinheiro para pagar. Mas aí fica a dívida futura. Então, mas o que os caras querem saber? Que tem a garantia de que a economia está circulando, né? Então, esses processos fazem parte da nossa atualidade, tá bom? Essa financiarização da economia, que é você
relacionar a qualquer processo, qualquer coisa que você faça, né? Tipo, no meu tempo, eu jogava videogame pra caramba. Minha mãe vivia louca comigo. Já pensou, tipo assim, se algum dia ela imaginasse que tem gente que ganha muita grana jogando videogame, né? Então, logicamente que tudo isso não existia até muito pouco tempo atrás. Então, nós criamos uma nova realidade, tá bom? Então, na sequência, nós veremos exatamente como essa nova realidade vai influenciar, então, na economia, né, na produção industrial, no nosso cotidiano. E é lógico, né, já até antecipo para vocês, o padrão, as ideias do keynesianismo não vão circular tão bem dentro dessa nova realidade, né? Uma nova realidade que nenhum sistema econômico tem, né? Então, tipo assim, o que você vai fazer com o seu sistema financeiro ali? Como que você vai lidar com essas transações? Com o keynesianismo? Cobrando imposto de todo mundo para gerar alguns serviços? Não, né? Você vai chegar o mais próximo possível de não ter nada também, beleza? Lógico que isso é o neoliberalismo, tá bom? Mas, senhores, então, ó, beijão para vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.